Nesta quinta-feira, o primeiro-ministro de Israel, Yair Lapid, fez o seu primeiro discurso na Assembleia Geral da ONU, na reunião anual que acontece em setembro de cada ano, em Nova York. No seu discurso, Yair Lapid, diferente do presidente brasileiro Jair Bolsonaro, endereçou a comunidade internacional e não os seus eleitores e os cidadãos de Israel diretamente. O ponto ápice do discurso foi quando ele citou a Palestina e 2 estados para 2 povos na resolução do conflito com os palestinos. Esse endereçamento não acontecia desde 2016, quando o então primeiro-ministro Benjamin Netanyahu citou 2 estados para 2 povos, mas não com a mesma veemência de Yair Lapid. Seu antecessor, Naftali Bennett, nem ao menos citou os palestinos no seu discurso no ano passado. Então Yair Lapid fez algo que era muito esperado, que um primeiro-ministro de Israel reconhecesse não só uma resolução de 2 estados para 2 povos, como um praxe feito pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu no passado, mas que de fato colocasse a importância da manutenção do Estado de Israel enquanto judeu e democrático nas mãos de uma resolução de paz com os palestinos que estabelecesse um Estado para eles lado ao lado ao Estado israelense. Ele também colocou como Israel é plural, tirando uma imagem que é vista ao redor do mundo, tanto da direita quanto da esquerda, de excepcionalizar Israel para o lado bom e ruim, respectivamente. Ele convidou a todos para conhecerem Israel, que é um país diverso, com muitas coisas boas, mas também com problemas, e com uma comunidade, uma população multiétnica, composta por judeus de diversas origens, árabes e também muçulmanos e cristãos. Colocou isso em seu discurso, estabelecendo assim que Israel é um membro das Nações Unidas, é um país como qualquer outro, ele não estava lá como um convidado, e sim, como chefe de governo de um país membro da ONU, que é hoje uma nação soberana, um Estado moderno, reconhecido, com fronteiras reconhecidas, e disse que não irá tolerar o terrorismo e que seus vizinhos árabes com quem estabeleceu relações recentemente, e não só recentemente, como é o caso do Egito, também não toleram o terrorismo. E que o Estado palestino deveria ser construído sem o terrorismo, que não seria o lar dos terroristas, não seria um lar do terrorismo. Esses pontos foram muito importantes, porque, novamente, consolidaram um discurso feito para a comunidade internacional e não para a comunidade interna, muito diferente do que fez o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, que endereçou quase que diretamente à comunidade interna. Mas não podemos esquecer que, assim como Jair Bolsonaro, Yair Lapid vai enfrentar uma eleição próxima. Ele é candidato com o seu partido para continuar enquanto primeiro-ministro de Israel, disputando com Benjamin Netanyahu e outros partidos na Knesset. Esse discurso provavelmente não vai agradar, e já tinham alguns indícios de que ele ia falar sobre a paz com os palestinos e 2 estados para 2 povos, e já não estava agradando alguns grupos políticos e grupos de cidadãos que não concordam com a paz com os palestinos, não veem aí alternativas para a resolução do conflito pela via pacífica, e que não vão gostar desse discurso, provavelmente não gostaram desse discurso. E que podem ali acarretar uma perda de votos para Yair Lapid nessas eleições e uma transferência de votos para o seu principal rival, Benjamin Netanyahu, que tem uma postura muito mais dura em relação aos palestinos do que a de Yair Lapid, como apresentou nesse discurso. Se a paz com os palestinos será feita, não sabemos, mas esse discurso foi muito forte para mostrar que o governo dele está disposto a se sentar com os palestinos, está disposto a discutir uma resolução pacífica de 2 estados para 2 povos, focando na comunidade internacional, visando o fim do isolacionismo israelense na comunidade internacional e o diálogo, além, óbvio, da questão do Irã, que é colocada também. Israel reitera uma postura já histórica de não aceitar que o Irã tenha armas nucleares, e qualquer acordo que seja feito com o Irã não seja tolerado pela comunidade internacional. Então ele novamente colocou essa questão que já é cara a Israel há muitos anos.
Yair Lapid faz história com esse discurso. Não sabemos se ele terá sucesso nas eleições, mas com certeza já deixou uma marca que Naftali Bennett, no discurso do ano passado, não conseguiu deixar.